amor de Deus me desperta. E aí, despertados e despertadas, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Desperta Vocações. Neste mês missionário, mês das vocações, no mês de agosto, tiramos um tempinho para falar um pouco das vocações que vêm de Deus. Mas primeiro, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre cada um de nós para encher o nosso coração com muito amor. Rezemos junto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. Do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua infinita consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, vamos falar um pouco da vocação, o chamado que veio de Deus. E você, já escutou a voz de Deus hoje? Já parou? Deu um tempinho na sua vida para escutar o que Ele fala para você? Então, é isso. Às vezes é muito difícil a gente escutar a voz de Deus com tanto barulho que existe lá fora. Mas a gente precisa silenciar nossos corações para escutar o chamado de Deus para nós, para entendermos qual é a nossa vocação. E agora, vamos falar um pouco da vocação do matrimônio. Até mais! Olá, tudo bom? Eu sou Elvis, a minha esposa Naima. Somos casados há 9 anos. Somos da Nicarágua, membros da comunidade Emanuel. Temos 3 filhos. E estamos missionando aqui com a comunidade em Salvador desde 2016. Jesus mesmo se encarnou, Deus, a palavra se encarnou, e Ele também decidiu, Ele quis viver no meio de uma família, né? Olhando o exemplo do pai, José, né? E vivendo no amor, naquele aconchego da mãe, de Nossa Senhora. Então Ele mesmo fez parte dessa realidade humana que é finalmente uma imagem da realidade da Trindade. Jesus cresceu olhando o exemplo também do amor humano entre o homem e a mulher, né? A família é o núcleo da sociedade que traz um bem não só ao nível aos membros da família, mas também para a sociedade. Então, a justiça, a igualdade, as responsabilidades, todas essas coisas que valoramos em todos os níveis, são coisas que vêm se aprender no primeiro lugar na família. Ao exemplo de Jesus, nós também temos que viver em nossas famílias procurando esses valores: igualdade, amor, justiça, né? Tudo para o bem do meu pai, do meu irmão, da minha mãe. Não importa qual tipo de família eu tenho que viver esses valores. E por extensão, eles vão atingir a minha sociedade, as pessoas que estão ao meu redor, nas minhas amizades, no meu trabalho, na faculdade, etc. Então, a vocação ao matrimônio faz parte da natureza do homem, né, da pessoa humana. Pelo fato de ser homem ou mulher, a pessoa já traz em si mesma a vocação para o matrimônio, porque foi um dos primeiros mandamentos do Senhor, né? Então, no Gênesis também podemos ler: o homem tomará sua mulher e juntos serão uma só carne. Tá? Então, antes de nós colocar nessa pergunta se realmente estamos chamados para o matrimônio, para viver com uma outra pessoa, o justo é nos colocar a pergunta se somos chamados para a vocação específica. Depois da vinda do Senhor no meio de nós, depois da encarnação,
no Evangelho, Jesus elevou a realidade do matrimônio ao nível de sacramento. Tá? Então, tem na realidade do matrimônio um caminho perfeito para a santidade também. Mas também o Senhor colocou duas novas realidades, a vida consagrada no celibato e o chamado sacerdócio para os homens. Então, o justo, como já sabemos desde um primeiro momento que somos chamados para o matrimônio, o justo é perguntarmos se somos chamados para a vida consagrada ou para o sacerdócio. Quando a gente fez o discernimento sobre a vocação específica, e se olharmos que realmente não é o nosso chamado, depois passamos a fazer um discernimento sobre a pessoa com quem nós queremos casar. É importante ressaltar também que a vocação ao matrimônio não é uma segunda opção porque eu não estou chamado à perfeição ou à vida santa. Dentro do matrimônio, a gente está chamado também a viver esse chamado à santidade, a viver essa vocação do batizado à santidade. Então, tem exigências que tem a vida consagrada, só que é diferente. Queremos partilhar com vocês também 3 elementos que podem ajudar no discernimento para o matrimônio. Se você tem um namorado ou uma namorada, então você já pode passar a discernir se essa pessoa é a ideal para casar. Então, o primeiro elemento é eu gosto. Eu gosto dessa pessoa. Eu gosto fisicamente, mas também eu gosto dos valores que essa pessoa tem. A honestidade, a pontualidade. Essa pessoa é uma pessoa que tem um valor de amizade, respeita, tem valores essenciais cristãos que também gosto dela. O segundo ponto é se eu quero aquela pessoa, mas é importante fazer uma diferença entre o amor e querer. Quando a gente está num relacionamento, o primeiro que a gente tem, né, é aquela sensação de borboletinhas e tudo mais. Isso não é o amor, tá? Naquele momento eu estou me apaixonando por aquela pessoa, mas depois eu começo, como ela falava, Naima, de gostar das qualidades, né, dos valores que ela tem. Então, aí eu já vou querendo, eu já não estou só apaixonado dela, tá? Então, finalmente, aquela etapa tem que amadurecer e depois eu posso falar que eu amo aquela pessoa, né? Porque aquilo já vai além de uma sensação, além de simples gostos, isso já é uma decisão. Então, mas para o discernimento do matrimônio, nós estamos falando de se eu quero aquela pessoa, tá? E depois, aos poucos, tem uma evolução. E depois eu chego ao discernimento se eu amo aquela pessoa para me casar com ela. Então, hoje nas questões das redes sociais, olhamos muito nessas realidades no Facebook, está numa relação, está num relacionamento, e já aos poucos olhamos aquelas mensagens de não, meu amor, eu te amo. É uma palavra que não estamos usando com muita ligeireza, não tem a relevância daquilo que é o amor, né? Então, vamos fazer aquele discernimento, primeiro, depois do apaixonamento, vamos avaliar se eu quero aquela pessoa, finalmente, depois de amadurecer no tempo, olhar se eu amo aquela pessoa. O terceiro ponto é se essa pessoa me convém. Isso quer dizer que tem uma unidade no que eu quero para o futuro com o que ela quer para o futuro.
essa pessoa vai me ajudar a crescer no meu projeto de santidade. Não é uma pessoa que está desligada da igreja ou que está desligada do meu projeto de santidade. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa que quando vamos a namorar, o meu namorado ou minha namorada, mesmo se está fora da igreja ou se não tem muito interesse nas coisas de Deus, então tudo bem, eu posso casar com ela. É bem importante saber que no matrimônio um ajuda ao outro para se tornar santo. Então, não é a santidade no matrimônio, não é sozinho. Com certeza tem algumas coisas que eu tenho que construir para mim mesmo, mas no matrimônio se eleva a santidade um ao outro. Isso é muito importante. Então, a gente não pode passar por esses pontos com ligeireza. Assim como a pessoa que está se preparando para o sacerdócio, né, precisa de um tempo importante, um tempo significativo para fazer esse discernimento. Quem está namorando, quem está se preparando para o matrimônio, também precisa investir tempo em se descobrir e descobrir a outra pessoa também, sem pular etapas, né? Tem coisas que correspondem à vida do casal, mas depois do matrimônio, e tem coisas que correspondem ao namoro, né? E nós poderíamos aconselhar de usar o tempo do namoro para se descobrir tanto quanto for possível e também descobrir a outra pessoa em diferentes situações, com a família, com amigos, numa festa, né? E isso vai permitir ter uma perspectiva de quem ele ou ela é, né? E ao mesmo tempo, na verdade, eu vou mostrar ao outro quem eu sou. Agora vamos partilhar com vocês um pouco do testemunho que nós temos como matrimônio. Eu conheci a comunidade Emmanuel e eu comecei a caminhar nela aos 17 anos, que foi no momento que comecei minha conversão. Nesse momento eu encontrei Jesus na minha vida e me chamou muito a atenção a palavra radicalidade e santidade nesse chamado. Depois de um tempo de eu estar caminhando na comunidade, um ano aproximadamente, eu conheci Elvis, que chegou no grupo de jovens, e eu me aproximei dele para evangelizá-lo. Então, nessa evangelização, né, nesse desejo de evangelizar ele, eu me tornei amiga dele. A gente partilhava muito sobre as coisas de Deus, a gente leia muito a Bíblia, conversávamos muito. E depois de um ano de ser amigos, a gente começou a ter um desejo de ter uma coisa a mais, né? De avançar nessa amizade para outra coisa, né? Para um namoro. Então, nesse tempo de discernimento, eu também me fazia a questão da vida religiosa, porque realmente eu tinha encontrado Jesus e era tão grande meu desejo de me doar, que eu pensava que talvez meu caminho era a vida religiosa, e comecei a discernir em algumas congregações religiosas sobre a vida religiosa, a vida consagrada, mas eu apercebi, discerni nessa caminhada que não era minha vocação. Eu conheci o grupo de jovens da comunidade também quando estava começando a minha conversão, e lendo, descobrindo a palavra de Deus, tudo mais, foi crescendo o desejo de me doar. E a primeira opção que eu pensei, né, foi o sacerdócio.
mas no discernimento eu descobri que não era a minha vocação e, bom, isso foi para mim um pouco uma decepção, né? Porque ainda tinha o desejo de me doar, mas depois a gente, como a Naima falou, depois de um ano de amizade, a gente começou a namorar, tá? E na conversa a gente falava do desejo mútuo de nos doar e começamos naquele momento a descobrir a missão, né? A pensar como nos tornar missionários lá no futuro. Então nós namoramos 7 anos aproximadamente. Depois dos primeiros 3 anos a gente já tinha o desejo de nos casar, só que não tínhamos os meios práticos para concretizar aquilo. Eu estava fechando a faculdade, Naima estava estudando também. Então é importante namorar quando a gente está pronta para assumir as responsabilidades sociais da família. Depois dos primeiros 5 anos, eu fui para a escola de missão com a comunidade Emmanuel. Então aí a gente se afastou 1 ano, 6, então já eram 6 anos. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar, mas Naima foi para a escola de missão. Para nós, né, foi um momento bastante difícil, né, porque quando eu já estava trabalhando, tudo pronto, vou lá nos casar, mas no discernimento ela decidiu também sair para a escola de missão por outro ano, porque nós achamos que mais do que o amor do um pelo outro, é mais importante o amor que cada um de nós temos individualmente por Jesus. E é daí que é a fonte do amor que eu posso ter por ela e que ela possa ter por mim. Então, nesse discernimento, a gente escolheu ficar afastados 1 outro ano. Então, foi que aí a gente completou 7 anos, né? E quando ela voltou, finalmente a gente concretizou o matrimônio. Nesse desejo de se doar e também da radicalidade, da santidade, a gente rezava juntos para saber como é que isso ia ser possível, né? Ia ser concretizado. Me lembro que uma vez a gente pediu uma palavra, a gente estava rezando juntos antes de casar e pedimos uma palavra com esse desejo forte de nos doar. Então teve a palavra, aquela palavra que disse: quando vocês façam uma festa, convidem aquelas pessoas que estão na rua, não convidem aqueles que vão a pagar. Então, a gente falou, nós queremos fazer isso, realmente, esse é o nosso desejo. Quando nós casarmos, vamos fazer uma festa e vamos convidar pessoas que não possam pagar. Então, a gente fez a missa, né? E depois da missa teve um almoço, foi de manhã a missa, teve um almoço e o almoço a gente organizou um almoço e convidamos as pessoas que moram na rua, os mendigos, as crianças muito pobres, até convidamos prostitutas do parque. Então, isso foi um jeito de dizer para o mundo concretamente que nossa vocação, né, e também para Deus, que nossa vocação não era só para nós mesmos, mas para nos doar ao mundo, para Deus, para o reino dos céus, para ajudar a construir o reino dos céus no mundo. Finalmente, na comunidade Emmanuel, a gente descobriu o caminho para nos doar como um casal missionário. Em 2016 a gente recebeu o chamado para a missão no Brasil e a gente aceitou, né? Tínhamos um pouco trilhado um caminho de preparação, fazendo escolhas pessoais para ficarmos disponíveis para a missão, e com muita alegria a gente acolheu o chamado do Senhor. E graças a Deus, na comunidade, a gente tem vivenciado essa possibilidade de sermos um casal missionário e trabalhar na santidade.
mas estamos cientes de que não estamos sós e de que muito do que a gente tem atingido nesse caminhar é fruto da oração e do apoio dos irmãos na comunidade Emmanuel. Então, graças a Deus, agora estamos no Brasil depois de 4 anos e temos 2 filhos que nasceram no Brasil, Diego e Cláudia. E sempre tudo na confiança e na oração. Como última coisa que nós queremos partilhar para vocês é pensar bem a vocação. A vocação se discerne na oração, mesmo se é a vocação ao matrimônio. A primeira pergunta que nós podemos fazer sobre a vocação é: onde o Senhor me chama para me doar? É importante ter consciência de que nós estamos chamados a nos doar aos outros, mas onde o Senhor vai nos mostrar. E que esse discernimento se faz sempre na oração, na escuta ao Senhor. E para escutar o Senhor é importante se afastar só com Ele, para ouvir a voz dEle. Muito obrigado. Queremos deixar essa mensagem para vocês com muita simplicidade. A vocação do matrimônio é, sobretudo, um chamado à santidade. É um outro jeito de viver a realidade do batizado, né? Todos chamados à santidade, seja no matrimônio, na vida consagrada, no sacerdócio. Não é qual meio é mais fácil, senão a qual o Senhor está me chamando para me doar. Então, Deus abençoe vocês. Depois desse maravilhoso testemunho da vocação do matrimônio, vamos pedir intercessão aos santos Luiz e Zélia Martins, com a vossa oração. Oremos. Santos Luiz e Zélia Martins, após sentirdes o desejo da vida religiosa, ouvistes o chamado do Senhor para a vocação do casamento. Sois os pais sem iguais, de quem vossa filha Santa Teresa do Menino Jesus fala. Os afortunados pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas para o Monte Carmelo, e dos 4 filhos retirados de vosso afeto na juventude, Helena, José, João Batista e Melânia Teresa. Destes todos a glória a Deus, através dos vossos trabalhos humilde e paciente, do compromisso com os pobres e de vossa vida familiar, onde reinava a felicidade de amar e ser amado. Vivestes a vida cotidiana, concretamente, através das alegrias e tristezas de vossa existência. Amai-nos como a vossos próprios filhos, com o coração de um pai e o coração de uma mãe, porque sois amigos de Deus. Ouvi nossa oração e nosso pedido, que abençoe todas as famílias deste mundo, e intercedei por nós, junto a Deus Pai, através de Jesus, nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Amém! É isso aí, galera! E esse foi mais um vídeo do nosso Desperta a Vocação. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado cada momento e esperar para o próximo que vem mais. Valeu!